E o pacotão de carnaval do Ceará, hein? Ceará fechou a contratação do zagueiro Luiz Otávio. Pois bem, acredite se quiser, o Ceará vai ter 2 Luiz Otávios no elenco. Ou o plural de Luiz Otávio é Luizes Otávios. Professores de português, que tem vários que aparecem aqui no chat, me corrijam se o plural de Luiz Otávio é Luizes Otávios ou é Luiz Otávios. Tanto faz como tanto fez, né? Ex-Mirassol, ex-Bahia, eu acompanhei bastante jogador e eu considero uma boa contratação sim para a Série B. O Ceará fechou também a contratação do centroavante Wendel Silva, que já jogou no Santos. Daqui a pouco a gente alonga um pouco mais de debate sobre ele. Acompanhei ele também na Série B de 2024. O Sport estava jogando a Série B daquela temporada. O Ceará também. O Wendel Silva fez uma boa temporada, uma boa reta final de Série B. Ajudou bastante o Santos. E eu considero sim uma contratação muito superior e muito melhor e que vai ajudar muito mais do que Luca. Luca é fraco, sendo bem sincero. E o Ceará também fechou a contratação do lateral esquerdo Sanches, ou Sanches, como queiram, que já jogou inclusive na base do Ceará lá atrás, né? Já jogou no Vitória também, tá jogando recentemente, está jogando ainda, né? Mas daqui a pouco vai ser o estava jogando, recentemente no Noroeste, disputando o Campeonato Paulista. 3 contratações de necessidade do Ceará para esse início de temporada, na reta final do Cearense, início de Copa do Brasil, um começo de Série B daqui a 1 mês e meio por volta disso, e também para jogar a Copa do Nordeste. Meus amigos, vamos passar também aqui para a pauta em relação a Zé Lucas, tá? Abraço aí para o Fábio Guilherme, ele soltou informação exclusiva sobre Zé Lucas. Vamos aguardar se vai se concretizar ou não. E para finalizar, um ponto de galhofa aqui no canal, torcedor do Santa Cruz reconhece que não tem como bater de frente com o Sport. Um dos raríssimos torcedores do Santa Cruz que tem lucidez para comentar de futebol. Daqui a pouco a gente chega lá também. Primeiro, começando com o Ceará, depois a gente finaliza com o Sport, o pacotão Série B, Sport e Ceará. E aí, qual pílula você escolhe? Nossa senhora, o planejamento do Ceará tava certo, tá vendo, Lulu? Cara, só o fato do Sport ter caído com 17 pontos e afundado em dívidas, culpa da gestão nefasta de Yuri Romão, independente do que o Ceará fosse fazer na temporada, sendo 19º, 17º, o planejamento do Ceará acabou se provando mais certo, ponto. Porque não caiu tão afundado em dívidas como o Sport tá, e caiu com, entre aspas, mais dignidade. Agora, ao mesmo tempo, uma queda humilhante, né? Você passar 38 rodadas e meia, aliás, 37 rodadas e meia fora da zona e cair restando 30 minutos para acabar o campeonato é uma loucura surreal. Mas, enfim, os dois caíram para a Série B. E no final das contas, deleta tudo do ano passado, entre aspas, é um recomeço de uma nova temporada e vamos ver quem vai subir para a Série A. Pode ser o Ceará e o Sport. Só um parênteses aqui, tá? Eu tô achando que vai ter uns playoffs ali, viu? Sport Ceará ou Sport Fortaleza, rapaz, eu tô achando que vai ter um vai ter um playoff desse, pode ter certeza, viu? Ou vai ser contra o Ceará, vai ser contra o Fortaleza. Saca só. Lá no final de dezembro vocês me cobrem. Minha torcida é Sport campeão, por mim Náutico vice-campeão, Ceará o terceiro e em quarto sobe Fortaleza. Minha torcida é essa daí. Não vou negar. Não tô sendo aqui, eu tô falando isso pra babar ovo, pra passar pano, pra puxar likes, pra angariar inscritos. Não, é porque o que eu queria mesmo que acontecesse. Todos os nordestinos subindo pra Série A. Agora, se eu não subir, aí o debate já muda completamente. Sem mais enrolações, recadinho da Montenegro Cargas, depois a gente vem aqui passar para as informações e a análise dos contratados do Ceará. Antes disso, Montenegro Cargas. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Meus amigos, informação aqui do Danilo Queiroz. O Ceará fechou 3 contratações. 2 para a reta final do Campeonato Cearense, semifinais e finais, que o Ceará vai disputar. Em tese deve avançar do Floresta, né? O zagueiro Luiz Otávio, ex-Bahia e Mirassol, vem em definitivo.
Luiz Otávio é aquele zagueiro que atua um pouco mais pela esquerda, assim como o Éder. E claramente o Ceará precisava de um zagueiro pela esquerda, ou pela direita, enfim, tanto faz. Porque o Ceará só tem Éder, hoje, Pedro Gilmar e Júlio César do América Mineiro, né? Contratação recente. É muito pouco para começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Porque aí Luiz Otávio é outro que tá no DM, né? Mas aí nem dá para levar tanto em consideração. Toda hora vive no departamento médico, então não sei até que ponto dá para contar com ele. Então, assim, claramente o Ceará precisava de um zagueiro. E para mim, um dos pontos de maior fragilidade do Ceará é na zaga e lá na frente, no setor de ataque. Quando eu falo no setor de ataque, é para um centroavante, tá? E o Ceará tá cumprindo essa lacuna. Luiz Otávio chega com aquele status de titular, até pegando o recorte recente da carreira dele. Ele atuando pelo Mirassol teve uma consistência muito grande de jogos, tá? Não é um zagueiro brilhante tecnicamente, eu não sou fã do jogador, mas eu entendo que para uma Série B ajuda. Zagueiro muito alto, é uma torre, são as torres gêmeas que o Ceará vai ter agora, né? Luiz Otávio, Éder nem é tão alto, mas se o outro Luiz Otávio se recuperar, seriam 2 Luizes Otávios, acredito que o plural é esse, lá pela zaga. Ele tem 1,94 de altura, tem uma bola aérea muito forte e sempre na temporada ali ele agrega com alguns gols, quando ele tem uma sequência mínima de jogos, né? Temporada passada ele ficou fora, né? Basicamente durante todo o ano, porque ele sofreu com a lesão e aí ele passou 6 meses fora dos gramados, 7 meses. E o Mirassol tinha uma boa dupla de zaga, João Vitor pela direita e James, que fizeram uma baita dupla de zaga. O Mirassol foi quarto colocado, então acabou que Luiz Otávio não teve muito espaço, só fez 5 jogos em 2025. Mais em 24 na Série B, ele fez 44 jogos, sendo titular absoluto. Marcou 4 gols e deu 2 assistências. Eu não sou fã dele, tá? Mas eu entendo que pra Série B ajuda, porque eu acho ele muito limitado tecnicamente. Tem uma qualidade no passe bem duvidosa. Mas tirando isso, é um zagueiro que tem bom posicionamento, tem uma bola aérea muito forte, é muito forte fisicamente, tem muita experiência para jogar a competição e para o que o Ceará tem, chega para ser titular, agrega valor, ponto. Na temporada 23, na Série B também, ele fez 45 jogos, marcou um gol, deu 2 assistências ali ao longo da temporada. Jogou no Bahia em 22, eu acompanhei ele nessa Série B, inclusive, marcou 2 gols ali em 35 jogos. A torcida do Bahia sempre criticava bastante ele também, mas é o tal negócio, são aquelas críticas de um zagueiro que ainda assim é útil para um time que briga para subir para a Série A, ponto. Em 21, jogou a Série A, em 36 jogos ele marcou 4 gols, não deu nenhuma assistência. Eu sei que para zagueiro a métrica não é gols marcados, né? Mas é bom pontuar que ele sempre ali agrega com 3, 4 gols na temporada, se ele tiver uma sequência. E ele deve agregar no Ceará sim, e acho que é uma boa contratação para a Série B, tá? Em tese chega para se titular absoluto. Bom, e é um perfil de liderança também, né? Já chega com a casca muito grande da competição, tem 31, 32 anos de idade. Então, o que fica num ponto de preocupação é a questão das lesões, né? Só que, se você for parar para analisar, tirando essa última temporada, em 24, 23, 22, 21, ele tem uma média de 40 jogos por temporada, que é uma média muito boa. Em 26, agora ele já fez 6 jogos, inclusive. Alguns deles sendo titular, inclusive, na Série A e no Campeonato Paulista, tá? Bom, voltando aqui agora. O centroavante Wendel Silva chega por empréstimo pelo Santa Clara lá de Portugal. E aí o Wendel Silva é aquela contratação que... Vamos lá, respirar fundo para tentar fazer uma análise mais completa, vai. Vou pegar primeiro a trajetória de Wendel Silva, tá, gente? Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Ele jogou no Sub-20 do Flamengo, eu nem sabia dessa informação. Jogou no Sub-20 do Flamengo, tal, lá atrás, foi pro profissional, acabou não vingando tanto, ok? Depois ele foi pro Leixões lá de Portugal, foi pro Covilhã, nunca ouvi falar o nome desse time, e não tava vingando tanto. Até que no Leixões, na temporada 21/22, ele marcou 6 gols e deu 2 assistências em 31 jogos. Ok, nada de espetacular, mas já começou a ter um certo destaque. Em 22/23 ele acabou indo pro Porto B. No Porto B ele fez 8 gols e deu 5 assistências, bons números, em 32 jogos, beleza. Aí no Porto B, na temporada 24, ele marcou 18 gols e deu 8 assistências em 30 jogos. Números espetaculares, mesmo sendo no Porto B, basicamente todo jogo ele tá contribuindo com a participação em gol. São 26 participações em gols em 30 jogos. Aí o Santos, que estava vivendo uma Série B bem estável em relação a futebol apresentado, desempenho dentro de campo e resultados ali que estavam até vindo, mas ainda precisava elevar o patamar do time ali na reta final da Série A, da Série B, no ataque. O Santos vai lá e contrata o Wendel Silva.
para disputar 16 jogos, 17 jogos, na metade para o final da Série B. E ele faz 4 gols, dá 4 assistências, foi extremamente útil ao Santos na reta final. O Santos que tinha Júlio Furt lá no ataque, que é um centroavante altão, paradão. Quando chega o Wendel Silva, pô, ele agregou muito na dinâmica e participações em gol. É aquele centroavante de boa mobilidade. Não é aquele centroavante paradão, é aquele centroavante que vem buscar jogo na ponta direita, vem buscar jogo na ponta esquerda, tem explosão, sabe finalizar bem. Para uma Série B, pô, é uma boa contratação. Chega em tese com status de aposta, porque depois o Wendel Silva ele vai para o Santa Clara, de 24 para 25, né? Fez 2 gols em 6 jogos, depois fez 3 gols em 21 jogos no Santa Clara. Então, os números dele já caíram bastante em relação à minutagem e gols também. Então, você fica naquele pensamento, pô, será que esse Wendel Silva é toda essa cocada? Será que ele joga tudo isso mesmo? E assim, só para complementar aqui a ficha técnica de Wendel Silva. Ele tem 25 anos, ainda é um atleta novo, tem 1,80 de altura, não é um jogador muito alto, por isso que ele consegue ter boa mobilidade, muito mais do que Luca, por exemplo, e é um finalizador muito melhor do que Luca. Vem de uma temporada ali não boa, não dá para falar que é uma temporada boa no Santa Clara, de números mais abaixo, mas eu acredito que é uma boa contratação para começar uma Série B. Se não der certo, tu contrata outro centroavante, mas na teoria chega para ser titular absoluto na frente de Luca, tá? Eu considero um bom nome. Só para trazer aqui os gols de Wendel Silva com a camisa do Santos, lá na Série B, olha os gols que ele marcou. No jogo contra o Brusque, ele recebe o passe aqui da esquerda para dentro e ele finaliza a bola na gaveta, com 9 minutos de jogo. O outro gol que ele marcou foi no cruzamento de Otero, especialista em cobrança de escanteio e de falta. Ele pega o rebote e faz o gol. Jogada de movimentação e velocidade, ele finaliza na saída de Pedro Morisco. E no outro jogo contra o Sport, ele recebe o cruzamento e finaliza no contrapé aqui de Kaique França. Então, foi um jogador, de certo modo, que agregou sim ao Santos na Série B. Longe de ser de primeiríssima prateleira de Série B. Longe é talvez uma aspas exagerada, vai. Mas não é um centroavante de primeiro escalão, mas é um bom centroavante. Para quem quer brigar para subir pelo G6 ali, pelo menos, vai ajudar. Bom, e para finalizar, temos ele, Sanches, lateral esquerdo, outra peça que o Ceará precisa, porque meio que só tem Fernando e Eric Melo, né? E parece que Fernando vai sair do Ceará. Aí você olha rápido aqui para a situação do Sanches. Ele já jogou lá atrás, né? No Santa Cruz de Natal, no Arouca, no Macaé, no Ceará em 2016 na base e tal, Vitória, Ferroviária e tudo mais. Não Volta Redonda, ele chegou a jogar a Série B temporada passada, participou em 7 gols ao longo de 41 jogos, e na temporada 2024 ele participou em 6 gols ao longo de 32 partidas. Então, é um lateral que pelos números parece ter boas características ofensivas, muito mais do que defensivas. Meio que um complemento a Fernando, já que Fernando é o lateral mais defensivo. Então, enfim, vamos ver no que é que vai dar também. Lateral já de 30 anos, vamos ver se ele vai conseguir se destacar no Ceará ou não, tá? Fato é, essas contratações eram necessárias ao Ceará. Para finalizar, Zé Lucas. Informação publicada pelo Fábio Guilherme é que Zé Lucas foi relacionado apenas para completar o elenco no jogo e também por vir treinando com o elenco. A informação é que ele não deve mais atuar pelo Sport até segunda ordem, pelo menos neste momento. As conversas ainda não foram concluídas e existe previsão de reunião entre hoje e amanhã com o Botafogo para definir a situação. Pode até acontecer dele ainda jogar, mas hoje o cenário é esse, segundo a informação de Fábio Guilherme. Essa questão de complementar elenco, a gente fica meio que naquela, pô... tinha outros jogadores também para completar o elenco, né? Alguns outros jogadores da base que poderiam ser utilizados ali no grupo. Mas enfim, aí é um ponto de interpretação minha, tá? Não é um ponto da informação, porque a informação foi dada pelo Fábio Guilherme. E a tendência é que ele saia do Sport para o Botafogo. Mas aguardar, né? Cena para os próximos capítulos, nas próximas horas e nos próximos dias, devemos ter uma conclusão aí da negociação de Zé Lucas, Botafogo, que já tem um acerto apalavrado entre os dois, só que tem a negociação com o Sport também. E assim, gente, ninguém é trouxa no mercado para negociar, eu espero, né? Para negociar com o Botafogo e receber calote, não. Assim eu espero. Se for negociar com o Zé Lucas, recebe boa parte do dinheiro logo no Pix, irmão. E fica com um bom percentual, se possível, de direitos econômicos também. E aí depois você vai recebendo ali por parcelas. Ok, é assim que funciona no mercado. Mas primeiro é 50% aqui, ó, no Pix. Eu quero pagar 62 milhões de reais. Quero que o Sport tá especulando, avaliando o jogador.
pô, recebe 30 a 35 pelo menos, logo, de imediato. E aí depois tu recebe os outros parcelados. Enfim. Já fizemos um vídeo completo sobre Zé Lucas, tá? Eu não vou voltar a falar as mesmas coisas, vou deixar o link aqui no card. Esse aqui é apenas uma atualização sobre o caso Zé Lucas. Fiz um vídeo recentemente sobre ele, inclusive, para não deixar algo tão repetitivo e trazer a mesma linha de argumentação, né? Bom, para finalizar aqui, agora é um ponto um pouco do torcedor. Vamos lá. Não tem como bater com o Sport, tem que ser realista, certo? Mesmo ele mal, caindo, fazendo uma péssima campanha, eles ainda é soberano em Pernambuco e no Nordeste. Soberano no Nordeste já não dá para utilizar tanto essa aspas ultimamente, porque o Sport, infelizmente, diante da gestão nefasta do Yuri Romão, vem sendo chacota. Mas em Pernambuco, isso aí sem dúvidas. Mesmo o Sport na M, na merda a temporada inteira, o Sport humilhou o Santa Cruz no Arruda. Foi 1-0 com vaga para 10. E venceu no jogo da ida por 2-0, 3-0 no agregado. E na final nem teve graça no passado. Aliás, teve graça porque foi pros pênaltis contra o Retrô. Mas na temporada retrasada, nem teve graça contra o Náutico. O Sport venceu por 2-0 na ida. Na volta foi aquele 0-0 sem graça. O Sport ganhou com a maior facilidade do mundo. E sim, mesmo o Sport na merda é muito soberano contra Santa Cruz e Náutico. E eu nunca vi o Santa Cruz bem, pra dizer assim, o Santa Cruz tá bem. Nem em 2016, nem em 2005, que tem aquele time bom que subiu. Não tem, velho. É inexplicável. Entra treinador, entra gestão, entra jogador, sai jogador, SAF faz que vai entrar e não entra. É difícil, velho, torcer pro Santa Cruz, mas é o que tem, né? Infelizmente ou felizmente é o que tem. Eu espero um dia, eu tenho um menino de 2 anos, espero que um dia ele veja o Santa Cruz na glória, que é difícil. Não tem como bater com o Sport, tem que ser realista, certo? Mesmo ele mal, caindo, fazendo uma péssima campanha, eles ainda é soberano em Pernambuco e no Nordeste. O Náutico é aquele meio termo, mas mesmo assim a gente tem um passo na frente do Náutico, pelo estilo que a gente tem. Mas é isso, infelizmente, eu não sei onde a gente vai chegar, que o fundo do poço a gente já chegou, mas eu não sei se tem alguma outra coisa a mais do que o fundo do poço. É foda, eu também acho que não tem como ser pior do... Porra, só se o clube der... Não sei como é que pode ser pior não, porque assim, já foi chacota em todas as esferas, né? Jurídica, no futebol, manchetes em Globo Fantástico, de estádio caindo e tudo mais, aqueles buracos no Arruda, a péssima estrutura do estádio, clube sem divisão. Eu não sei se tem como ficar abaixo do fundo do poço não, viu, irmão? Dá pra cavar ainda mais, né? Mas eu não sei o que é que pode ser pior do que isso não, velho. É lastimável, velho. Mas dizem que tem a luz no fim do túnel. Aí, ó. O túnel, ó a luz. Esse final me pegou pra cacete. Não tem como bater com o Sport. Ai, bom dia pra todos vocês, tá? Abraço, like, inscrição, sininho das notificações, tudo de todos. Valeu, gente. Olha aí, ó. O túnel e a luz. Tromba das grandes.